paz no Senhor a todos. Hoje é sábado, 20 de maio de 2023. Tive uma visão em sonhos, na qual eu estava numa cidade. Eu não trabalho em empresa, eu trabalho em casa. Mas nessa visão eu estava saindo da empresa para pegar um ônibus. Aconteceu algumas coisas, mas eu acho que é só mostrando que as pessoas talvez ainda vão estar trabalhando, sei lá. Bem, eu saí à procura de um ônibus. Eu me via no interior, numa cidadezinha, procurando um ônibus. Aquelas imagens vinham diante dos meus olhos, assim, como se eu estivesse no centro e aquelas imagens vinham para mim. Então, de repente, eu já me via numa capital. Eu via os prédios, assim como se eu estivesse de cima. Eu tinha uma visão que eu via direções diferentes. Aí eu via uma água cinza de um lado. Quando eu olhava do outro lado, eu via também uma água cinza, muita água cinza. E eu ficava espantada com aquela água. Aí, de repente, eu aquela imagem saía da minha frente e vinha outra imagem. Eu já me encontrava vendo como se fosse uma senhora de cócora, tampando o nariz e comendo como se fosse tutano. Era branco e de repente saía coisa amarela. E eu olhei e as casas eram umas paredes de tijolo, terra, não tinha piso, era terra. E eu ficava ali olhando, intacta, assim, sei lá, em choque, vendo aquela cena. Fiquei observando por alguns minutos aquilo. Aí eu perguntava assim, alguém estava me mostrando aquilo que eu não via. E eu perguntava para essa pessoa ou alguém, um anjo, não sei o que era. E os ricos, como estão os ricos? Aí veio fazer do nada, aquela visão vinha. Eu já me encontrava do lado, assim, e eu vi um portão, aquele barulho do portão se abrindo, e 3 pessoas que eu conheço entrando nelas, que elas razoavelmente vivem bem. Não é riquíssima não, mas vivem bem, classe média. Aí eu via um cachorro branquinho e 2 mais avermelhados deitados no chão, caminhando. Aí elas diziam assim, não tem ração. Vocês vão comer pirão de farinha. E eu ficava imaginando que as pessoas geralmente compram pouca farinha, né? Aí apareceu outra imagem, eu era um muro, e um portão, como se tivesse o portão arrancado. Eu vi uma faixa ao lado do muro, escrito de vermelho, alguma coisa que eu não sei o que era. É como se fosse próximo a uma praia, estava deserta.
Aí saíam de dentro desse muro 3 pessoas, toda coberta com pano. Só ficava os olhos de fora, mão, pé, um pano assim, como aquelas pessoas que antigamente usavam aqueles turbantes na cabeça, toda coberta, os pés e a cabeça. Eu me lembro, a cor era até verde e bege, uma delas estava com bege com um detalhezinho verdezinho cana. Aí saía um homem também coberto, só os olhos, de calça comprida, aquele turbante, todo coberto, só os olhos fora. Eu imagino que seria um condomínio ali. E ele dizia assim, vamos entrar. Eu consegui abrir, quer dizer, ele tinha arrombado o próprio comércio que estava fechado. E ali começava a vir um desespero em mim. E eu começava a chorar desesperadamente. Aí eu via um senhor, de repente via a imagem de outro senhor. Agora era a parte humilde. Ele de cócoras e tampando o nariz novamente. E eu via que tinha umas carnes. E eu via esse tutano, um tutanozinho. Era branco e embaixo era amarelo. E amarelinho. Eu acho que a parte branca estava vencida, né? E eu olhava assim. E mesmo ali o meu esposo estava acordado nesse momento, já era de dia. Isso aconteceu ontem, dia 19, que foi sexta. Eu estou gravando hoje, no dia 20. Aí meu esposo estava acordado. E na mesma visão, era como se eu saísse da visão e desesperada saísse e fosse contar ao meu esposo. Aí eu dizia pra ele, chorando, desesperada, que eu chamo ele de B. B acabou tudo. Eles tomaram tudo, B, tudo. Eles tomaram a comida. E parecia que existiam policiais, homens fardados que estavam fechando, tomando tudo do povo. As pessoas estavam sem nada, sem onde comer. E o que eles tinham era tomado. E eu chorava, que eu soluçava. Eu totalmente em choque, chorando, desesperada. Tomaram tudo. E isso vai ser logo, isso vai acontecer logo isso vai acontecer. Isso logo vai acontecer. Era um desespero. Mas eu não me via na situação. Eu via as pessoas nessa situação. Eu não estava na situação, eu só estava vendo aquela situação. E quando eu me acordei,